Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, eu quero abrir com vocês no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, até o verso 9. Livro de Ageu, capítulo 2, vamos ler até o verso 9. A glória do segundo templo. Ageu, capítulo 2. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro de mim, farei abalar o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Por volta do 6º século antes de Cristo, no ano 537 a.C., nós encontramos um movimento de volta a Jerusalém. Sob a liderança de Zorobabel, o povo da tribo do Reino Sul de Israel começa a voltar à sua terra. Ali parece uma volta até certo ponto atípica e até certo ponto natural. Porém, há algo muito maior do que isso. O que nós vamos perceber é o cumprimento da promessa de Deus. Deus já havia profetizado isto por intermédio de Jeremias, 50 anos antes. Deus já havia falado de um povo que ainda não fora, mas que voltaria. E agora, Ciro, de uma forma totalmente estranha aos seus súditos, autoriza a volta do povo de Israel, mais especificamente do Reino Sul, para a sua terra. E o povo volta muito alegre. O contexto, para vocês compararem isso, é o próprio livro de Zacarias e o livro de Esdras, o início do livro de Esdras, de modo muito especial, o capítulo 4, para que a gente entenda esse contexto histórico. Então, o povo volta e a sua missão primeira era reconstruir o templo. E há um apoio do rei Ciro, com recursos, com material. E os samaritanos que ficaram em Jerusalém, que já tinham muito pouco a ver com a fé de Israel, haviam se misturado com outros povos, adoravam vários deuses, quiseram ajudar na reconstrução do templo. Zorobabel não permite que isso aconteça. Ele diz: olha, vocês não têm nada a ver conosco mais nesta construção. E os samaritanos, não se conformando com isso, começam a pressionar o povo e começam a escrever carta para Ciro, depois para Dario, dizendo: olha, esse povo vai construir o templo, vai construir os muros e não vai querer mais pagar impostos, esse povo vai se rebelar. E isto foi uma constante. É muito interessante o capítulo 4 de Esdras, que há vários particípios, nos dando a ideia de uma continuidade. Eles não fizeram uma vez só. Tudo o que eles faziam de mal, eles persistiam em fazer para desanimar o povo. E conseguiram o que queria. O povo de Israel parou a sua reconstrução,
ao que parece, nas fundações, ali nos alicerces. E nós sabemos, meus irmãos, que recomeçar uma obra, ela, em geral, é mais difícil do que começar. Porque o recomeçar envolve um ânimo que, muitas vezes, você já não tem antes. Os recursos, a disposição, os anos se passam, novos problemas, novas épocas. E o povo para durante 16 anos. 16 anos, esta obra foi esquecida nos alicerces, e é natural que o povo comece a cuidar da sua casa. Eles voltaram à sua terra. Alguns viram a sua terra, mas grande parte do povo nasceu lá longe na Babilônia. Mas agora conhece a sua terra, alguns saíram crianças, alguns saíram adultos e vão construir a sua casa. E é muito curioso, eu sempre lembro disso, quando você vê um bairro, no Campo Belo tem muito disso, aquelas vilinhas que nos anos 50 foi construída ali, que era para casais sem filhos. Então, você encontra vilas com várias casinhas coladas, são sobradinhos pequenos para os padrões da época, hoje seriam grandes. E com o passar dos anos, cada um vai sofisticando a sua casa. Quando a gente mora em conjunto residencial, eu fui criado em conjunto residencial, algumas pessoas vão lá e mudam a porta, botam um tapetinho, seja bem-vindo, e muda agora o acabamento. Alguns conseguem colocar gesso, não pode colocar muito gesso, porque senão bate a cabeça, que em geral o pé direito é baixo. Então, começam a sofisticar, um spot de luz ali, derruba uma parede acolá, faz uma sala maior, outros querem mais um quarto, e você quase que não entra numa mesma casa, no mesmo apartamento, igual, porque cada apartamento que foi construído igualzinho, ele é diferente. Parece, mudando muito, que deve ser mudado, que aconteceu isto em Jerusalém. O capítulo 1 nos dá clara ideia sobre isso, porque o templo não era construído ou reconstruído, mas o povo cuidava da sua casa, e Deus vai chamar a atenção. Olha, vocês dizem que não é hora para construir o templo, mas é hora para vocês terem as suas casas apaineladas? E não há uma crítica direta a cuidar de sua casa, mas sim havia um problema de senso de prioridade. O templo foi esquecido. E eles começavam a sofisticar a sua casa. E Deus, então, levanta Ageu, Deus levanta a Zacarias, que vai profetizar 2 meses depois, e a primeira mensagem vem no capítulo 1, e o povo reage a esta mensagem, e o povo começa a construção, mas parece, quando a gente lê o texto, que logo desanima. Aquele ânimo deliberativo, mas um pequeno ânimo executivo. Às vezes acontece isso na igreja, não é? Nós nos animamos, vamos fazer, mas na hora de pegar, é difícil. Vamos combinar aqui, semana que vem, sábado, aqui o sol vai estar 40 graus, meio-dia, na sombra, e vamos fazer um mutirão aqui para tirar a telha da igreja. Na Vila Guarani a gente fez isso uma vez, tirar as telhas e limpar todas e colocar de novo, porque não se tinha dinheiro para comprar telha nova. Então, vamos lá, nós decidimos fazer isso. O problema é quando chega. No dia, algumas pessoas não vêm. É natural. O ânimo deliberativo nem sempre é o mesmo ânimo executivo. E o povo começa, mas para. Então, Deus dá a segunda mensagem de encorajamento. A segunda mensagem que, junto com esse encorajamento, há uma exortação para o povo, para que o povo construísse o templo. E aqui, algo muito importante no verso 5, quando lemos: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. E eu preciso explicar algo neste verso 5 para que nós entendamos todo o contexto desta mensagem. Deixe-me fazer um paralelo aqui, que eu creio que vocês vão me entender. Vocês têm a rotina de vocês, como eu tenho as minhas rotinas. Então, alguém pode me perguntar: segunda-feira você está em casa? Olha, segunda-feira de manhã, em geral, eu estou em casa. Se alguém for na minha casa amanhã, atipicamente, não vai me encontrar, porque eu estou em São Paulo, não em Maringá, onde eu moro. Então, não vai me encontrar porque eu vim para São Paulo 2 dias antes. Cheguei aqui
ontem. Mas ele disse que ele sempre está. Não, é natural, eu costumo estar, mas há uma exceção. Então você pode, à tarde, estar sempre em casa, mas naquele dia você precisou sair. É uma forma de dizer de uma presença contínua, mas que existem interrupções. Isso é comum a todos nós. Todos nós vivemos isso. Há uma outra forma de dizer, que é menos comum a nós, ou seria impossível para nós falar assim, é de uma continuidade que nunca sofre interrupção. Porque a outra tem exceções. Essa não. Essa ela é contínua, não há nenhum momento de exceção, não há nenhum momento em que isto não aconteça. São duas formas de dizer sobre a presença ou sobre a continuidade. E aqui, quando Deus diz, o meu Espírito habita no meio de vós, é esta segunda forma que Deus usa para dizer. O que Deus diz ao povo é algo de extrema relevância, de extrema importância. Deus diz ao povo, o meu Espírito habita. Se formos traduzir bem literalmente, o meu Espírito tem habitado contínua, ininterrupta, perpetuamente em vós. O meu Espírito nunca esteve longe de vocês. Vocês podem não ter percebido, mas eu sempre estive com vocês. Aqui, então, Ageu não traz nenhuma mensagem nova. Ele traz apenas uma lembrança de uma realidade que o povo não havia considerado em muitos momentos de sua história. E a realidade é que o Espírito de Deus habita no meio de vós. E eu quero expor esse texto, então, sob essa perspectiva. O meu Espírito habita no meio de vós. Com isto, Ageu vai nos mostrar, sendo usado por Deus, que a presença de Deus não nos livra necessariamente de dificuldades. Repito, a presença de Deus não nos livra necessariamente de dificuldades. Deus declarou ao povo que sempre esteve com o povo. No entanto, nós encontramos guerras intermináveis, nós vemos traições, nós encontramos a divisão das tribos de Israel, ou seja, a divisão do reino. Vimos a extinção das 10 tribos, por volta do ano 722 a.C., o reino norte se apagou na história. Vimos a destruição do templo de Israel, ou do povo aqui de Judá, em 586. O exílio aconteceu. Agora, 70 anos depois, o povo volta, começa a reconstruir e para a sua reconstrução. E Deus diz ao povo, o meu Espírito tem habitado no meio de vocês. Mas por que o povo enfrentava todas estas adversidades e, ao mesmo tempo, o Espírito estava presente? A grande dificuldade do povo aqui eram os seus pecados. É claro que nós não passamos provações ou dificuldades apenas pelos nossos pecados. A nossa fidelidade a Deus também traz muitas dificuldades para nós em muitas circunstâncias. Mas a ênfase do texto é mais negativa. É mostrar que o povo enfrentou diversos problemas pela sua desobediência a Deus. O próprio Esdras, em sua oração, ele reconhece esse fato, quando ele diz: desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Mais tarde, Neemias, quando ele rememora o Êxodo, ele diz: viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti, e cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste na mão dos seus opressores, que os angustiaram. Observe, meus irmãos, a consciência de Esdras, a consciência de Neemias, que o povo viveu toda esta situação de exílio por causa do seu pecado. O povo não atendeu os profetas. Deus enviou constantemente os seus profetas e o povo ignorava a mensagem profética. Mas, ao mesmo tempo em que há esta realidade, Deus diz:
o meu espírito tem habitado no meio de vós. Mas a presença de Deus não elimina necessariamente as dificuldades pelas quais possamos passar devido ao nosso pecado. Um outro ponto que eu quero destacar agora nesse texto é que as dificuldades não afastam a presença de Deus. É um outro aspecto. Deus poderia ser um Deus apenas de momentos alegres, mas as dificuldades nunca afastaram Deus. Quando nós oramos dizendo que o Senhor é o nosso pastor, nós estamos dizendo que Deus nos guia, que Deus nos sustenta, que Ele nos conduz em quaisquer circunstâncias. Deus nunca nos desampara. Como nós vimos aqui, Deus garante a sua presença, mas a sua presença nem sempre é percebida. E aprendemos algo biblicamente. Nós não podemos avaliar a realidade apenas pela nossa percepção. É uma coisa muito simples, mas nós tendemos a incorrer neste erro, e não só no campo espiritual, embora meu ponto aqui seja espiritual. Nós achamos que a realidade se restringe àquilo que eu percebo, e há muito mais coisas além de minha percepção. Por eu não conseguir captar algo, não conseguir enxergar, ouvir algo, entender, não quer dizer que aquilo não exista. Então Deus está demonstrando ao povo: vocês podem não ter percebido a minha presença em meio a todas estas tribulações, mas o meu Espírito tem habitado no meio de vocês. Então percebam, nós podemos, e muitas vezes, não termos clareza quanto a isso, em nossa experiência subjetiva. Mas o que vale para nós, no primeiro momento, não é a nossa experiência, mas é a palavra de Deus. Nós não construímos a nossa fé a partir da experiência, nós construímos a nossa fé a partir da palavra, que a nossa experiência vai ilustrando, e ao mesmo tempo a palavra vai corrigindo as nossas sensações, as nossas percepções, tantas vezes equivocadas. O meu Espírito habita no meio de vós. Nós encontramos a oração de Esdras, porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia. Deus não nos desampara. E muitas vezes a tentativa de Satanás é fazer isto conosco. Nós temos a impressão que Deus nos abandonou, que Deus abandonou a nossa família, que todos os problemas que estamos vivendo é porque Deus nos deixou. E na realidade Deus não abandona, Deus não desampara o seu povo. Ele pode, sem dúvida, fazer e faz de nos educar por meio das provações para nos corrigir ou para amadurecer a nossa fé. Mas o Deus está sempre conosco. Deus garante a sua presença. E é por isso que Deus não nos ilude. Os líderes de Israel, a mensagem de Jesus Cristo do Novo Testamento nunca traz uma mensagem de ilusão, de que a vida cristã é fácil, sem problemas, sem dificuldades. Quando Deus chama a Moisés, e a palavra que ele dá a Josué é uma palavra que garante a sua presença, não a ausência de dificuldades. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu soube e enviou a vós outros. Esta era a mensagem. Ele conhece a Deus. Deus se apresenta como tal a ele, o Deus Todo-Poderoso. E este Deus que o conduziria. Mas não está dizendo que aqui vai ter facilidade. E mais tarde, Deus diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E outra vez, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E a Josué, que assume a liderança do povo, tendo uma consciência muito clara das dificuldades, porque ele conhecia aquele povo, ele trabalhou juntamente com Moisés. Deus diz: se forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Percebam? O Senhor é contigo por onde quer que andares. Envolve tribulações, dificuldades, grandes conflitos, mas o Senhor está convosco. Lembremos, o meu Espírito habita no meio de vós. A Bíblia usa também uma figura que eu gosto muito. Deus nunca nos toma pela mão esquerda, já observaram isso? A maioria de nós é destro.
E é por isso essa figura nas Escrituras. Eu, sinceramente, confesso para vocês que em alguns momentos eu gostaria que Deus me tomasse pela mão esquerda. Sabe para quê? Porque com a mão esquerda eu não faço nada. Com a mão direita, eu poderia ter o plano B. Se falhar aqui, eu tenho a direita. Com a mão esquerda eu não faço nada. Com a perna esquerda, mal dobro a esquina. Estou até com um carro automático para não ter problema de embreagem, pisar na embreagem. Tão ruim que é a perna esquerda. Deus sempre nos toma pela mão direita. E dar a mão direita para Deus é dar a mão que nós confiamos. Significa que nós temos que aprender a confiar integralmente em Deus. Eu tomo aqui um texto de Isaías 41, 43, e vou lendo alguns versículos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Mas eu não sei nadar com a mão esquerda, com o braço esquerdo. Não, mas você tem que aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus envolve passar pelas águas, pelos rios. Os rios não vão nos submergir. Envolve passar pelo fogo. A chama não nos queimará, mas envolve passar por isso. Envolve o aprendizado da fé. As dificuldades não afastam Deus de nós. As provações, os problemas, as incompreensões não afastam a presença de Deus. Nós é que muitas vezes não percebemos. E Deus diz a este povo, que estava tão distante em termos de compreender o motivo, o propósito da sua volta. Deus diz, o meu Espírito tem habitado no meio de vós. Esta mesma mensagem de estímulo, Deus dá a Paulo quando está preso e diz, coragem, do mesmo modo que deste testemunho em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. É a mesma mensagem que Jesus Cristo transmite à igreja, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas a igreja enfrentou e enfrenta grandes tribulações, grandes problemas, momentos que parecia que a igreja ia ser totalmente extinta. Mas Deus está conosco. Ele nos toma pela mão, Ele nos segura e Ele nos conduz. Mas há um terceiro aspecto que eu quero destacar, sobre o meu Espírito habita no meio de vós. É que a presença de Deus é um estímulo ao serviço confiante. Observe os versos 4 e 5. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. O povo, meus irmãos, tinha diante de si uma grande tarefa, reconstruir o templo e, no segundo momento, reconstruir os muros. Mas, como eu disse no início, aquele ardor primeiro já havia passado. Os adultos já estavam mais velhos, 16 anos. Alguém com 50, agora estava com 66. Alguns que voltaram com 80, 90 anos, estavam com 100 anos, um pouco mais de 100 anos, um pouco menos. Se torna mais difícil. E os mais velhos, eles encontram uma outra dificuldade. Os mais velhos viram o templo antigo. Quando eles foram começar a reconstrução, isso está em Esdras 4, o texto diz que os anciãos choravam. Eles choravam de emoção, sem dúvida, mas choravam também por um senso de frustração, porque eles olhavam para o material que tinham diante de si e se lembravam do templo antigo e sabiam que nunca conseguiriam construir um templo com tanta fartura, com tanta beleza. E agora a situação não mudara.
Mas, ao mesmo tempo, Deus vinha dando sintomas da sua insatisfação e o povo não queria entender. O capítulo 1 vai nos mostrando, olha, vocês têm trabalhado tanto, têm colhido pouco, e o pouco vocês colocam num saco furado. É igual a safra no Brasil, que boa parte se perde. Você trabalha tanto, não tem colhido o que você esperava, e ainda perde. Ou seja, são sinais da insatisfação de Deus, porque o povo esqueceu a sua missão, esqueceu o seu compromisso com Deus. E agora, como eu disse, diante da tarefa e diante dos recursos que eles tinham, era um momento de tristeza. Mas Deus os anima. No capítulo 1, no verso 8, Deus diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado. Ou seja, vocês acham que isso é coisa de nada? Subam ao monte, vão lá na floresta, tragam a madeira e construa o templo. Aqui havia um senso de valores confuso. Eles imaginavam que a beleza do templo, a grandeza do templo, estava em sua forma, em sua beleza física. E tinham perdido a dimensão que a glória do templo é o próprio Deus. Então, como eles não podiam fazer um templo como antes, ficavam ou se sentiam frustrados. E aí nós temos uma lição importante. Algumas virtudes, elas podem se tornar maléficas para nós. Cito uma delas, o perfeccionismo. É muito bom ser perfeccionista, pelo menos eu entendo assim. Você procurar fazer sempre o melhor. Você procurar zelar pelo melhor. O coral, por exemplo, certamente não vem ensaiar aqui apenas às 6h30. Ensaia domingo, talvez durante a semana. Para o aniversário da igreja houve um esforço muito maior. As senhoras acordavam mais cedo, algumas casadas com maridos que não tinham sempre essa compreensão, elas tinham que adiantar o almoço, o jantar, o que quer que seja, se preocupar com isso, arrumar tudo antes, para poder não dar motivo de problemas. Os jovens que talvez estivessem na escola tinham que arrumar algum jeito de cumprir as suas tarefas, e todos tinham que, de alguma forma, replanejar a sua vida, para que pudesse hoje cantar, glorificar a Deus, apresentar o melhor possível. Eu estou ilustrando com coral, mas isso vale para qualquer atividade nossa. Isso é belíssimo. O problema é quando o perfeccionismo nos leva à inatividade. Isso é muito sutil e nós não sempre percebemos. Quando o perfeccionismo nos leva a querer fazer sempre o melhor, ótimo, mas pode acontecer isso. Já que eu não posso fazer dessa forma, como eu gostaria, eu prefiro não fazer nada. Então, nós deixamos de ser abençoados, no sentido de usar o que Deus nos tem dado. E nós ficamos apenas lamentando, se eu tivesse a voz de fulano, se eu tivesse a inteligência de Beltrano, se eu tivesse o tempo de fulano. Mas nós temos o que Deus nos deu. Usemos o que Deus nos deu. E Deus diz, vai lá, sobe no morro, vai lá no monte, pegue as árvores, corte, e eu vou me agradar deste templo, ainda que ele não tenha nenhuma beleza parecida com o templo de Salomão. Um outro problema para nós também é quando nós ficamos a reclamar do tempo. Isso é muito também sutil. Nós ficamos pensando, se eu tivesse me convertido na minha juventude. Esses jovens são privilegiados, criados na igreja, desde pequenininho, sabem. E na minha igreja costuma ter classe catecúmenos muito grande, e a gente vê crianças de 13 anos e pessoas de 60. E às vezes é difícil dar aula para essa classe, porque são pessoas diferentes, bem diferentes, a faixa etária, e de conhecimento de Bíblia. Esse de 60, de 50, de 40, vem em geral de fora da igreja, nada conhecem. Outros foram criados na igreja, conhecem ainda que não tenham maturidade etária, mas eles, na realidade, conhecem mais as Escrituras, porque foram familiarizados com isso. E, por vezes, alguém pode pensar, eles são privilegiados. E são mesmo. Mas, enquanto você reclama,
que perdeu muito tempo, e perdeu mesmo, você continua perdendo tempo enquanto reclama. É uma questão lógica e simples. Então, nós podemos cair nessas armadilhas de ficar lamentando aqui, queríamos fazer o melhor, mas não fazemos nada. Nós temos que fazer o que Deus nos confere a fazer dentro dos recursos que nós temos. Os recursos eram incomparavelmente menores do que de Salomão. É óbvio, um templo daquele nunca mais tivemos, nem no Brasil. Mas o fato, desculpe a ironia, mas o fato, meus irmãos, é que nunca tivemos e não teremos um templo daquele. Mas a glória não está no ouro, não está na prata. A glória não é arquitetônica, a glória é de Deus. E é isso que o texto está nos mostrando. A pequenez de nossos recursos não afastam a Deus. Deus nos garante a sua ajuda, Ele nos garante os recursos para realizar o que Ele nos confere a realizar dentro das esferas que Ele mesmo nos coloca. Cada um de nós pode servir a Deus muito bem dentro do que Deus nos conferiu. E o povo agora pegou ânimo. A consciência da presença preservadora de Deus fez com que o povo se animasse no Senhor. E, meus irmãos, algo muito curioso aconteceu. O povo foi à frente na sua obra de construção do muro, de construção do templo. E Neemias, ele faz um resumo disso, dizendo: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. E outra vez, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Os recursos não mudaram, mas Deus diz: meu espírito está com vocês, e o povo cobrou ânimo. Meus irmãos, o muro foi construído em 52 dias, e o templo ele foi reconstruído em menos de 4 anos e meio. Já pensaram quantos templos eles poderiam ter construído? Eles pararam 16 anos, achando que não podiam, que não tinham competência, condições, recursos, e se esquecem, e vão arrumando subterfúgios. Agora o povo, em 4 anos e meio, um pouco menos de 4 anos e meio, o povo reconstruiu o templo. E a realização da obra só foi possível pelo Espírito de Deus. O meu Espírito habita no meio de vós. E a palavra de Deus, por meio de Zacarias, que eu falei que profetizou 2 meses depois, foi essa. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Reparem, meus irmãos, a confiança em Deus, no poder de Deus, no cuidado de Deus. Deus é quem supre as nossas necessidades. Esse mesmo Espírito que esteve com Salomão, esse mesmo Espírito que estivera com Moisés, com Josué, continuava agora no meio do povo. Era o mesmo Deus, o mesmo Espírito, e Ele promete que irá se agradar da construção daquele templo. Eu quero concluir, meus irmãos, esta exposição destacando algumas implicações que eu chamo de implicações conclusivas. A primeira delas começa com uma pergunta: quais são as nossas prioridades? As prioridades variam, e dentro das prioridades nós podemos elencar uma mais importante do que a outra em determinados momentos. Mas quando nós nos deparamos com Deus, com a sua palavra, com o seu chamado, isso tem que ser muito claro diante de nós. Qual é a nossa prioridade? Usando uma expressão muito conhecida, podemos dizer que, muitas vezes, o bom é o maior inimigo do melhor. O povo fez uma boa coisa, cuidou de suas casas, e é muito bom pintar a casa, mobiliar a sua casa, torná-la mais funcional, aconchegante, isso é muito bom. Mas, naquele momento, o melhor, o que Deus exigia, era a construção do seu templo.
Um outro aspecto, meus irmãos, é que a presença de Deus não é um antídoto contra as aflições, mas é a garantia da vitória final sobre todas as tribulações. Outro aspecto é que, mesmo que não tenhamos consciência da presença de Deus, devemos estar certos de que Deus está conosco. Deus não desampara a sua igreja. Nós somos filhos de Deus. Deus nos elegeu na eternidade. Como diz Paulo em Efésios 1:5, ele nos predestinou para a adoção de filhos. Nós somos a família de Deus. Deus nunca nos desampara. Um outro aspecto é que as circunstâncias nunca devem servir de pretexto para a nossa falta de fé. O Espírito de Deus está em nós. E Deus é o Senhor da macro-história, mas é o Senhor também das circunstâncias, das pequenas coisas. E nós nem sempre pensamos nisso, mas cantamos sobre isso, quando nós falamos, acasos para mim não haverá. E, de fato, não há casos. Nada acontece sem o controle de Deus. O Deus que é o Senhor de todas as galáxias é o Deus que cuida de um cabelo que cai e de um pardal que adoece. Ele é o Senhor de tudo. A presença de Deus nos garante sempre a vitória, nos garante sempre a consecução daquilo que Ele deseja de nós, para o qual nós devemos nos empenhar. Um outro aspecto é que a nossa confiança em Deus não nos deve conduzir à inércia. Isso não é ter muita fé, pelo contrário, a fé sempre é operante. A nossa fé em Deus deve nos levar ao trabalho. A igreja está completando 55 anos, graças a Deus por isso. Então, muito bem, nos empenhemos em trabalhar nesta igreja, em servir, em usar dos nossos talentos, para que a igreja continue pregando o Evangelho, congregações possam ser abertas, pessoas possam conhecer o Evangelho aqui, possam ser transformadas, as novas gerações permaneçam firmes no Evangelho, porque o meu Espírito habita no meio de vós, é a palavra do próprio Deus. Uma outra aplicação é que a abundância de recursos, por outro lado, que é um outro tipo de armadilha, cada situação traz uma armadilha própria. Então, a abundância de recursos não nos deve levar a confiar nos recursos. Você pode ter poucos recursos e não querer fazer nada, já que não consegue. Mas você também pode ter muitos recursos e começar a confiar nos recursos. Isto, digo mais uma vez, é muito sutil. Nós não confiamos na nossa inteligência, em nossa capacidade, em nosso poder. Nós confiamos em Deus, que nos dá capacidade, que nos dá os recursos. O salmista diz, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu socorro não está nos céus, não está nas montanhas, não está na terra. O meu socorro está em Deus. Ele é quem fez isto. Então, devemos aprender a distinguir muito bem isso. Não confiemos em nós, confiemos em Deus, que conforme a sua graça, Ele opera através de nós. E, finalmente, meus irmãos, seja qual for, ou seja em qual área de nossa vida for, a certeza da vitória está sempre em Deus, cujo Espírito, e aqui é uma situação diferente de Ageu, o Espírito, ele já não está conosco, como na antiga aliança. A palavra de Deus, por intermédio de Ageu, sofre uma transformação para nós hoje. O Espírito de Deus já não está no meio de nós, porque agora, na nova aliança, o Espírito de Deus está em nós. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. A nossa responsabilidade e o nosso privilégio é muito maior. O Espírito é a garantia de nossa salvação. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E é este Espírito que está em nós, que nunca nos abandona e que nos conduz em segurança. Que Deus nos abençoe. Amém.